Salve, salve! Eu sou Igor Miranda e eu recebo aqui na Rolling Stone Brasil simplesmente um dos maiores guitarristas da história do rock brasileiro. Meu querido, meu grande Luiz Carlini. Tudo bem, Igor? Salve, salve! Como é que o senhor tá? Legal, ótimo. Que ótimo, cara. Que satisfação te receber aqui. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite. Imagina. A gente vai falar muito sobre esse belíssimo disco que tá aqui, esse clássico, Fruto Proibido, o álbum, talvez o gigantesco do rock brasileiro, gigantesco da Rita Lee, gigantesco do Tutti Frutti. Mas antes a gente vai falar sobre o evento que vai celebrar os 50 anos desse disco, né? Conta um pouco pra gente sobre esse evento que vai ser no dia 9 de julho no Tokyo Marine Hall, aqui em São Paulo. Bom, galera, é assim, esse álbum tem 50 anos, foi lançado em 1975. Ele foi gravado nesse ano também. E agora, completando 50 anos em 2025, eu senti que a gente tinha que fazer alguma coisa para homenagear essa obra, que é um disco muito premiado. É um disco que revelou a Rita Lee Tutti Frutti de uma forma... Nós já tínhamos 2 álbuns anteriores, assim, mas esse foi o álbum que estourou, e tem muitos clássicos nele, esse tal de rock and roll, Ovelha Negra, Agora Só Falta Você, e outras músicas. Então, eu me vi, assim, diante de uma comemoração, né, para fazer do disco. Sensacional. Aí eu falei com um amigo meu, que é o Paulo Barão, que é da Top Link, né, Music, que o Paulo, pô, legal, comprou a briga, vamos fazer o show, né, no Tokyo Marine Hall, e falou para mim, olha, vamos fazer um show, vamos arrumar uns convidados e tal. Aí eu falei, tá bem. E comecei a ligar para os meus amigos, e todos eles, pô, se prontificaram no ato, assim, a participar. Eu fiquei muito feliz com isso, sabe? Porque é um disco que eles tocam algumas músicas, outros já gravaram essas músicas. Todo mundo está envolvido de alguma maneira com essa obra, né? Sim. Então, é isso que a gente vai fazer dia 9 de julho, agora no Tokyo Marine Hall em São Paulo, com os convidados assim, Roberto Frejá, Paulo Ricardo, Andreas Kisser, Supla, Lobão, Marisa Hort e, acredite se quiser, Jorge Benjor. Que festa maravilhosa. Meu amigo, e convidei ele para participar, porque ele é um cara também que deu um pontapé inicial, assim, no rock, sabe? Os Mutantes, que é a banda, que é a minha referência, né? Desde o começo, desde criança que eu era amigo, gravaram Minha Menina, né? Que é uma música do Benjor, que é isso que a gente vai homenagear, a Pompeia, os Mutantes, e logicamente o Benjor. Legal. Hoje, quem forma o Tutti Frutti com você? Tem a Sol, né, nos vocais, e quem mais está formando? A Sol Ribeiro, que é a cantora, minha esposa. O meu filho, o Roy Carlini, que é o outro guitarrista, que já toca no Tutti Frutti há muitos anos já comigo. Sim. Da formação original, só tem eu, na formação original da banda. Mas da formação desse disco, tem uma foto aqui no meio que depois a gente vai mostrar, temos mais 2 backing vocals, que são 2 gêmeos que cantavam com a gente, que é o Rubão e o Betão, os Nardos, os irmãos Nardos, eles vão participar também. E o resto da banda, assim, temos um tecladista que é o nosso maestro, que é o Marinho Testoni, é meu amigo há 50 anos, ele é o tecladista do Casa das Máquinas. Gigantesca banda. Ele é um grande tecladista de rock e tal, tá há uns 10 anos também com o Tutti Frutti. Nosso baterista, o Lucas, que também é da banda Casa das Máquinas. Nosso baixista é o Geraldinho Vieira, um grande músico aqui de São Paulo também, meu amigo há todos esses anos também. Vai estar no Tutti Frutti há muito tempo. E assim vai. Que legal. E o Fruto Proibido, ele é um disco de 8 faixas, mais ou menos 40 minutos. 9 faixas, isso, desculpa. E isso não compõe um show por completo. Além dessas músicas do Fruto Proibido, o que você mais pode adiantar que você vai tocar nesse show? Então, veja bem, a gente vai fazer um tributo ao disco, mas um disco de 9 músicas demora 50 minutos para tocar, alguma coisa assim. Logicamente que eu teria que estender o show. E por que não tocar outros hits da Rita Lee Tutti Frutti, de outros discos? Na final eu fiz 6 LPs com a Rita, contando um ao vivo com o Gil, mais um que não saiu, o primeiro. Os Cilibrinas, né? Então tem um material grande, e eu vou trazer músicas dos outros discos, tem vários hits, a gente vai rechear o show com isso. Né? Ah, que legal. E
Você pretende levar esse show para outras cidades, fazer uma espécie de uma turnê, estender esse espetáculo para outras praças? Sim, com certeza, e vamos fazer. Logicamente que não com esses convidados que eles vêm participar desse show de São Paulo, que é o show start, assim, dessa turnê que estamos tentando armar. Sim. Na verdade, eu fiz um primeiro show disso, comemorando o disco, no dia 25 de janeiro, que é aniversário da cidade de São Paulo. Então eu fiz um Blue Note, que foi sold out, bem legal, foi para fazer o primeiro. E agora é o grande show. Que legal. E eu pretendo sim, porque o Tutti Frutti, eu sempre usei convidados nos shows, sabe? Da mesma maneira que a gente vai fazer aqui em São Paulo com esses convidados, eu quero fazer em outras capitais, em outros lugares, com os convidados locais, entendeu? Os artistas locais, que isso é muito legal, porque tem muita gente que é envolvida da época desse disco, só que são meus amigos e tal, e músicos, né? E que é muito legal participar. A gente vai fazer isso com certeza. Que demais. Estou ansioso para ver os convidados que vão rolar em cada cidade nessa ocasião. Tem alguns na cabeça. Ah, que massa. Partindo um pouco para a história desse disco, eu acho que seria até legal a gente voltar um pouquinho antes desse disco, porque o Tutti Frutti foi formado ali antes era Lisergia, inclusive, né? Era uma banda que existia fora dessa questão da Rita Lee. Sim. E eu não sei ao certo como você chegou, de fato, a começar essa parceria com a Rita Lee. Eu já ouvi algumas histórias diferentes, então eu queria ouvir da fonte, obviamente. Como que começa essa história? Eu sei que a sua história, a história do Mutantes, está muito entrelaçada, vocês se conheciam desde meninos. Vizinhos. Exatamente. Só que a partir de que momento que isso se torna uma parceria profissional com a Rita? Eu vou te explicar assim. Sim. Eu nasci no bairro da Pompeia, que é o berço do rock brasileiro. Eu sou um sortudo. Eu nasci morando na casa vizinha à casa dos Mutantes. Os Mutantes eram meus vizinhos de casa, assim, por causa ao lado. E na esquina o Made in Brasil, que é a nossa grande banda de rock de todos os tempos, né, de rock and roll. Então eu no meio disso, cara, eu comecei a viver esse ambiente, essa cena. O Sérgio Dias era meu amigo, acho que de 11 anos de idade, assim. Foi quando eles foram para Pompeia, que eles não eram de lá até. Sim. E aí nós frequentávamos a escola juntos, sentávamos juntos, assim, tal, eu e o Serginho. O Serginho já tocava muito bem e tal, eu ainda não tocava. Foi ele que é o cara que eu primeiro vi, assim, me estimulou e, enfim. Bom, imagina, né, ter um padrinho desse, assim, muito forte, vizinho, isso que me levou a tocar. Então eu comecei, assim, a ter um violão, batalhar, mas sempre andando com os Mutantes, vendo os Mutantes irem tocar. Eu conheci os Mutantes antes deles se chamar Os Mutantes, sabe? Era outra coisa antes. E a Rita já frequentava. Então, eu estimo, assim, que eu conheci a Rita, tinha entre 11 e 12 anos, e ela tinha 16 anos, mais ou menos isso. Que ela já tinha uma banda que chamava Os Seis e tal. É a história, começo da história, o embrião dos Mutantes, né? Sim. Então, foi ali que eu comecei a tocar e batalhar, só que eu estava aprendendo com as pessoas certas, entendeu? Pô, vivendo junto com uma banda de, sabe, experimental total, portanto, assim. Sem amarras, né? Hã? Sem amarras, né? Sim, isso. E aquilo faz parte da minha essência, sabe? Eu aprendi aquilo, Igor. Quando eu comecei a tocar, eu já sabia tanta coisa a respeito, porque eu convivia com eles, ia junto, ajudava até. Por isso que, às vezes, falam assim, que eu fui road dos Mutantes. Várias pessoas foram roads das bandas. Na verdade, vocês só estavam lá. Antigamente aqui não existia road, sabe? Os amigos carregavam os equipamentos, iam juntos e tal. Era uma coisa meio assim, né? Sim. Essa é a essência da banda de garagem, que eu não quero nunca perder, sabe? Sim, essencial. Então eu andava com eles, isso aí que me auxiliou a conhecer muita coisa. Eu estava ouvindo música boa desde sempre ali, porque a história dos Mutantes, ela é muito rica, né, cara? Sim. Em muito pouco tempo eles fizeram demais, isso é impressionante. Sim. Até os Mutantes caminharem para o rock progressivo e tal. Sim. Que foi o boom dos anos 70, 1970, 71, quando apareceu o Yes, o Emerson, Lake and Palmer, e o Genesis, e o Pink Floyd, e todas essas bandas grandes do rock progressivo, que eu gostava muito, eu ouvi muito Yes, eu adorava aquilo. E aí, nessa época também, era a época, assim, uma época lisérgica, assim, muito que... pelo consumo, pelo LSD e tal.
Então, isso aí que me levou a criar a minha primeira banda. Que quando eu comecei a tocar, eu comecei a compor. Não era cover, nunca fui dessa tendência, nunca fui bom nisso, ficar tirando as músicas dos outros. Eu comecei a fazer a minha música. E a minha banda chamava-se Lisergia, que eu batizei de Lisergia pelo momento que a gente vivia e tal. E o meu nome é Luiz Sérgio. E o meu nome mudou para Luiz Sérgio, por causa de toda essa onda. E a gente convivia com isso aí, os Mutantes e tal. Quando a Rita saiu dos Mutantes, ela tentou fazer uma dupla com a Lúcia Turnbull, que foi a Cilibrinas, né? Sim. Que uma coisa que durou pouco, porque na verdade era um projeto folk de duas mulheres e tal. Era legal o negócio, mas precisava de banda, sabe? E ela dizia que era um projeto fofinho demais também, né? Ela dizia que era um projeto muito fofo. Mas ela precisava ser rock and roll. Ela vinha de uma banda elétrica daquela lá, ia fazer um negócio muito cool, assim, sabe? Sim. Aí ela precisava de uma banda e a gente estava próximo, meio bola da vez, assim. E foi assim que juntou o Lisergia com a Rita Lee. E o Lisergia, não podia chamar Lisergia, comercialmente falando. Sim. Hoje até poderia, mas assim, como não podia, a gente foi batizado de Tutti Frutti pelo Antônio Bivar, que era o nosso diretor do show. Legal. E aí vocês têm um disco que foi gravado, mas não foi lançado oficialmente, que é o Cilibrinas do Éden. Sim. E depois tem o Atrás do Porto, tem uma cidade. Que na verdade, o nosso primeiro disco não ia chamar Cilibrinas do Éden. É que, como esse disco não saiu, porque a Rita não se entendeu com a Philips na época e tal, e esse material ficou meio, sabe assim, vagando, e acabaram pegando isso e lançando como Cilibrinas do Éden, né? Então, como se fosse... Tem a Rita e a Lúcia na capa, algo assim. É um disco pirata, vende na Galeria do Rock, vende na Europa. Sim. Mas é o Tutti Frutti ali. Sim, exatamente. Mas aí tem esse disco que foi gravado que não foi lançado por conta desse desacordo, mas aí sai o Atrás do Porto Tem uma Cidade, que é um disco que a própria Rita disse que não ficou do jeito que ela esperava, que inclusive ele acabou não tendo a repercussão esperada por conta de, não sei exatamente o que ela diz, mas ela comenta um pouco da gravação, um pouco talvez das composições, enfim, a banda ainda não estava afiada ali o suficiente. Eu queria entender como que sai de uma situação de um disco que não teve essa repercussão esperada para um disco que nasceu clássico e se tornou ainda mais clássico conforme os anos andam. O que muda, que tem essa transição entre um disco e outro que vira a chave? Igor, chama-se evolução. A gente era uma banda muito determinada, ensaiava todo dia, andava junto, ia no cinema junto, com a Rita, inclusive. Assim, frequentava a casa dela e tal. Essa união vai crescendo, a gente vai compondo, vai se entendendo, Fizemos o primeiro disco. Pô, eu era muito jovem, eu tinha 19 anos, talvez, assim, pra época, né? Assim, hoje, um cara com 19 anos sabe tudo, né? Não era assim. Então, assim, por inexperiência, de estúdio e tal, fizemos o que conseguimos ali e tal. Mas eu acho um disco muito autêntico, assim, porque... Eu adoro também. Eu acho legal, as músicas são boas, assim. Eu não me lembro dela falar isso que você falou pra mim, não com relação a esse disco. Então, esse é o primeiro registro ali que oficialmente saiu, como Rita Lee Tutti Frutti, que é o Atrás do Porto Tem uma Cidade. Tem uma capa psicodélica feita pelo André Petkov e mais um outro amigo nosso. E é o disco do Mamãe Natureza, e tem outros hits ali, Eu Não Creio em Brujas e tal. E ali tem algumas músicas que eram do Lisergia, algumas coisas, alguns riffs, alguns textos que eu tinha feito e tal. E tipo, voe comigo e sinta o que eu sinto. Eu escrevia isso, eu escrevia coisas soltas e a Rita reaproveitou várias coisas junto com o Tutti Frutti. Esse é basicamente o Atrás do Porto Tem uma Cidade. Sim. E até que ponto você acredita que a saída da Lúcia gerou esse disco? Porque esse disco é guitarra sua do início ao fim. Sim. E ele tem uma pegada muito específica que, por mais que fosse uma pegada que estivesse em voga na gringa, né, com Rolling Stones e tudo mais, sim, ele não era um som tão praticado ainda no Brasil, um som de guitarra tão definido, com riffs, não só solos, mas riffs muito bem definidos, passagens de guitarra muito bem definidas. Você acha que de alguma forma era um disco para um guitarrista só? A saída da Lúcia influencia nesse sentido, na sua visão? Eu não acho que influencia. Por exemplo, a Lúcia no disco, no primeiro disco, que é o Atrás do Porto Tem uma Cidade, por exemplo, ela é a dona do riff do Mamãe Natureza, o solo é dela,
Ela já estava mandando bem pra caramba ali. Sim. Agora, na verdade, o que aconteceu da saída dela foi alguma coisa também com relação à Rita, entre elas. Eu não sei. A Rita diz, pelo menos no livro dela, né? E é um livro cheio de histórias engraçadas. Eu não li. Sim, ela diz que basicamente a Lúcia não aparecia muito nos ensaios, ela dava um pouco de trabalho na parte não profissional, mas assim, de estar presente no desenvolvimento da banda, né? A Rita era diferente, a Lúcia era diferente, entendeu? O horário dela, sei lá, tem as coisas dela. Sim. Então, foi assim que saiu. Agora, nós estamos caminhando para isso, assim, por exemplo, o Power Trio ali, eu, o Lee Marcucci e o Franklin Paulino, que foi o baterista que entrou para esse disco, a gente era muito unido e tocava pra caralho, e ouvia os mesmos discos, assim. Eu muito fã dos Doobie Brothers, dos Rolling Stones, aquele rock and roll dos anos 70 todo, e o rock inglês, eu vinha daqui. Aquilo era o meu som, o meu sonho, a minha guitarra, tudo aquilo. E eu pus isso tudo aí, entendeu? Você perguntou se era um disco para um guitarrista só. Não, talvez não só para um guitarrista só, mas um guitarrista que tinha talvez as mesmas referências que você. A Lúcia vinha de outras referências, então eu queria saber até que ponto o fato de não contar com a Lúcia nesse disco gerou esse resultado, né? Porque ela tem outra bagagem, né? Sim, ela tem uma informação legal da acústica, sabe? A folk music e tal, ela era dessa praia também. Mas assim, eu gosto muito do resultado. Aqui tá cheio de coisas. Aqui tem lap steel guitar, né? Que é a guitarra havaiana. Tem os violões, tem as guitarras todas que nós fizemos, tem... eu acho que tem voice box, as coisas que a gente conseguiu ter naquela época, era tudo muito difícil, entendeu? Sim. Então, o Brasil sempre engatinhando, sempre proibido, não tinha importação. Um sofrimento, né? Sim, e mesmo assim gerou um disco muito rico na questão das cordas. E quando você olha também a ficha técnica dos outros discos, tem lá, Luiz Sérgio Carlini, vários instrumentos, guitarra havaiana, lap steel. Toca o gaita aí. Sim, sim. Mas muito rico nesse sentido das cordas também. E aí é o que eu sinto ao ouvir, em comparação ao Atrás do Porto, tem uma cidade chegando no Fruto Proibido, que é a questão da guitarra fazer muita diferença nesse disco, né? Do Atrás do Porto para aí eu acho que tem uma guitarra com outra dicção, já caí mais, já estava mais no 4x4, lá estava um pouco no progressivo, sabe? Tem solos assim, entendeu? Tá mais Steve Howe lá, alguma coisa. Isso aqui é os Rolling Stones, cara, sabe? É uma coisa mais... Pô, foi demais isso. Sim. Pegando aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir montar de volta essa capa, que ela ficou perfeitamente colocada aqui, mas, além de tudo, a Rita tá numa estética 200% David Bowie aqui também. Aquela estética andrógena que também... Mas esse é os anos 70. Não, né? Total. E isso também tem uma influência muito grande nesse disco também, né? O Bowie daquela época mais rock and roll, menos experimental, né? Do Ziggy Stardust e tudo mais. É incrível isso aqui. E aqui dentro tem uma foto também com a banda toda, né? Acho que seria até legal se você puder mostrar, por gentileza, ali para a câmera, que tem uma foto completa aqui. Pra ver isso aqui? Assim. A turma toda. Essa foto aqui, nós estamos canhotos, né? Sim. Ela foi tirada de um espelho. Na verdade, por exemplo, a banda estava sentada aqui num sofá, tinha um espelho na frente, o fotógrafo fotografou o espelho, então saiu isso aqui. Aqui, inclusive, tem uma mancha vermelha aqui na foto. Isso aqui era um símbolo, aquela boca dos Rolling Stones, né? A língua. Era um adesivo que estava no espelho, que estourou, ficou assim. Mas era isso, bem interessante, né? Que massa. E essa foto meio que simboliza também uma questão que você comentou mais cedo, e eu já te ouvi também comentar em outras entrevistas, que era uma banda muito unida, né? Sim. Que ia no cinema junto, que ia, enfim, saia junto. Isso também acredito que tenha feito, de certa forma, uma diferença também no material, no repertório, né? A música reflete o que acontece no dia a dia, né? No envolvimento, na música, no amor entre as pessoas, sabe? Quando o grupo tá unido, tight, assim, o disco tem outro sabor. Esse disco foi gravado nos estúdios Eldorado, em São Paulo, em 16 canais, analógico. Lá também foi gravado o Entradas e Bandeiras, que é um disco depois. E lá também foi gravado o primeiro disco que não saiu. Era desse mesmo estúdio, da Eldorado.
E em 16 pistas fazer tudo isso daí, pô, a gente... Pô, não tínhamos tantos recursos como hoje você tem uma série de periféricos, efeitos e coisas e truques. Não existia nem esse termo, periférico, sabe? Não existia. Tinha um reverber lá no estúdio e era isso daí, pau na máquina. Só que assim, como ensaiava muito, o disco foi feito assim, todo mundo tocando meio junto, meio que vazando. Na segunda vez que já morreu e tal. Então, sabe, ele mixado assim, a muitas mãos, todo mundo ajudando. Vai, aumenta aí, volta o pan e tal. E, não, faz de novo e tal. Porque no reino digital você faz truques que nesse analógico é impossível fazer, entendeu? Sim. E a falta de recursos também estimula a criatividade, porque você precisa pensar em alternativas. Hoje em dia tem gente gravando um disco que a banda nunca se encontrou. 5 caras, assim, cada um fez sua parte em casa e lança um disco, é possível. Sim. Tira até a foto pelo faz uma montagem, né? Faz uma montagem e lança. E pode ser até pessoas que não se conhecem, não precisa nem ser do mesmo continente. Né? Já aconteceu isso. Tá? Sim, sim. Então, é diferente ter feito assim, tem outro sabor. Ele é artesanal. Sim, completamente. E esse disco tem um produtor que, na verdade, ele não é um produtor de carreira, né? Que é o Andy Mills. Ele não é nem um produtor. Sim. Não, ele é um produtor porque agora ele tem, na ficha técnica dele, um dos maiores discos de todos os tempos. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele não era um produtor de fato, né? Sim, mas isso aí, veja bem, como aconteceu. Esse cara é o Andy Mills, é um inglês. Sim. Ele veio ao Brasil com o Alice Cooper. Ele trabalhava no palco. Ele era stage manager. É tipo um road e tal, que manda no palco e tal. Assim, era isso que ele fazia. É tipo um road mestre. O chefe dos roads, vamos colocar assim. Assim, Mas ele trabalhava com o Alice Cooper. O Alice Cooper, por sinal, quando veio ao Brasil... Eu acho que foi a coisa mais atual que veio para o Brasil, porque já o que estava estourado apareceu logo aqui, sabe? E era raro ter shows internacionais aqui também. Entendeu? Por exemplo, os Rolling Stones demorou 25 anos para chegar aqui, sabe? E o Alice Cooper era mais recente, assim, tal. Então, o show foi do caralho, eu estive no show e tal. E o Andy ficou no Brasil. E por algum motivo ele conheceu a Rita. Eles começaram a namorar. E ela levou ele para a banda, lógico. Aí, pô, conheci um cara que estava completamente atualizado com o que estava acontecendo no cenário do rock and roll internacional, amigo de vários músicos e guitarristas que eu gosto, que eu conhecia, que eu sou fã e tal, enfim. E aí, pô, ele colou comigo, puto, me ajudou muito, deu muitas informações e tal, e a gente levou ele para produzir um disco que, como o cara era gringo, trabalhava uma puta banda famosa, todo mundo acha que o cara sabia tudo. Não é assim. Sim. Ele aprendeu com a gente, assim, mas ele teve a oportunidade. Então, por exemplo, hoje a gente vê esse disco, ele tem uma série de erros técnicos. Não dá para criticar esse disco é um sucesso. Impossível. Mas assim, tem coisas que fosse remixado que consertaria, por exemplo. O solo de Agora Só Falta Você está num canto só do estéreo, deveria estar no meio, os pianos estão muito altos. Isso é uma visão minha. Eu não estou criticando esse álbum, porque esse álbum é incriticável. Sim. Né? É só aplaudir. Mas se ele fosse feito hoje, teria essas correções que são consideradas erros técnicos, né, na verdade. Porque o cara também ele não era um mega produtor em inglês, não era isso. Sim. Mas ele trouxe uma vivência Mas ele trouxe diferente. uma vibe legal. Sim. Isso aqui é um sucesso. Legal demais. Vamos fazer um faixa a faixa desse disco, que eu acho que ele merece. A gente tem um repertório fortíssimo. É aquele disco que você escuta do início ao fim e você coloca pra tocar de novo, porque ele passa rápido até, né? Sim. Começando com a Dançar Pra Não Dançar, que assim, ela tem uma estrutura rock and roll clássico, né? Até com o piano muito forte ali presente, né? E ele é quase uma música definidora também da estética da capa, né? Essa capa quase misteriosa, não sei dizer, mas parece que encaixa muito bem. Eu queria saber como é que nasceu essa música. Por exemplo, nesse disco tem uma coisa muito legal, que é um pianista, chama Guilherme alguma Bueno, acho. Esse cara desapareceu, ele era de Ribeirão Preto, depois ele sumiu. Guilherme Bueno mesmo. Guilherme Bueno mesmo, conferi o nome aqui. E o Guilherme, ele, foi um cara que foi apresentado a nós por alguém que eu não me lembro. E ele era um cara do piano, assim, sabe? Entendeu? Tipo de blues, de sabe, alguma coisa desse sentido, de rock. E essa faixa em especial começa com um som meio de cabaré, assim, sabe? Sim. Meio um Dixieland, sabe? Meio um, sabe, assim, um... Bem um Charleston, né? Assim. E ele sugeriu isso daí para começar. Isso aí não tem nada a ver com a música, mas abre com isso.
Sim. Até que é mais rápido e tal, mudando a mente, depois cai na música em Na si, música em né? si. No 4x4 ali. E então, isso aí é uma curiosidade disso, porque quando começa aquilo, você pensa que vai para outro lugar e não, aí vai para... E esse é o som que não só abre a música, como abre o álbum como um todo, né? Sim. O primeiro contato que você tem é justamente com essa sonoridade, porque é curioso saber que veio de um agente, de certa forma, externo, né? Mas quem abriu o álbum não é essa música, acho que é o toque, né? Não, quem abre essa aqui é a Dançar Pra Não Dançar. Bom, a gente pode A checar. do lado A, B? Sim, do lado A. A primeira faixa, né? Uhum. Quando você coloca o disco pra tocar em CD também, né? Ou no streaming também, veio a primeira do lado A. Então, assim, aí essa música, eu gosto muito dela. Os arranjos são nossos. Tem um solo de guitarra bem legal no final, que eu gosto também. E, pô, a letra é legal. Sim, demais. E cai pra Agora Só Falta Você, que é um dos hits, um dos grandes hits desse disco, e é uma coautoria. Sim. É uma música que você compôs junto com a Rita. E muita gente fala com justiça, diga-se, do solo de Ovelha Negra, mas eu adoro o solo dessa música também. E ele é um solo conjunto. Eu sinto que é como se a bateria estivesse solando junto. Mas a bateria... É demais aquela música. Eu queria saber também um pouco da história de como nasceu essa música e também a parte do solo. Então, o Agora Só Falta Você, eu fiz na minha casa a música inteira e a linha melódica. E comecei a escrever a letra. Fui até uma parte da letra e ali parei e liguei para a Rita. Eu estava morando na Pompeia, ela estava morando no Pacaembu. Aí, Rita, eu estou fazendo uma música aqui, eu preciso de você. Eu comecei a letra e tal, deu uma parada. Eu venho aqui, eu fui lá, peguei o carro, peguei um violão, fui para casa dela. Assim, às 3 horas da tarde, e às 5 horas da tarde eu saí de lá com Agora Só Falta Você pronto. Entendeu? Então, ela entrou com a outra segunda parte da letra, a gente fez juntos, tal, né? Eu fiz um início, assim. Um belo dia resolvemos aquela historinha. Então, essa música, ela virou um hit. Ela foi muito... participou de vários comerciais, assim, ela teve em filmes, né? Ela vai entrar em 2 filmes agora, que eu fui avisado. Mesmo? E passou um filme de Hollywood e tal. Ela entrou e em vários comerciais de televisão, foi usada em peças e tal, enfim. Foi a música mais regravada da Rita Lee, que foi regravada e cantada por muita gente. Quem canta essa música foi Frejá canta, Paulo Ricardo regravou. A primeira a regravar foi a Zizi Posse. O Caetano Veloso cantou em show. Eu já vi isso com A Pitty Chorão Sim. cantando. A Pitty regravou pro Malhação. Sim. E mais uma série de gente, sim, tocando a música. Ela, por graças a Deus, é um sucesso. Ela deu muito certo. Uma pergunta complexa. E pode tirar um tempo para pensar, se quiser, mas das regravações, das várias regravações dessa faixa, tem alguma que é a sua favorita, que você fala assim, não, essa estética aqui levou para outro lugar, ou foi executada de um jeito legal, que te chama a atenção? Talvez a sua favorita? Olha, não sei se algumas são favoritas, assim, e tal, mas assim, comentar. A do Paulo Ricardo, meu, é meio punk, sabe? Mais pra frente eu gostei pra caralho. A versão da Pitty também é legal, porque ela mudou um pouco a estética ali da coisa, entendeu? Emendou um verso com o outro. Ela fez alguma coisa ali que ficou legal pra caramba, porque eu gosto muito, entendeu? É uma artista de outra geração também, né? A gente citou gente dos anos 70, 80 que regravaram, e veio uma artista dos anos 2000 que também mostra a relevância dessa música. Sim, a filha da Elis, que regravou a música no primeiro álbum solo dela, né? Como ela chama? A Maria Rita, né? A Maria Rita. Isso. Foi um sucesso, um disco que vendeu 500 mil cópias. O primeiro disco dela, e ela saiu com essa música. A versão da Zizi Posse é meio bluesy, jazz, assim, sabe? É bem legal, eu gosto também. Enfim, cada um vê de um jeito. Não, e é uma composição tão forte que ela pode ser adaptada a vários gêneros diferentes. Sim. E ela continua tendo a mesma tocando mensagem. Isso em reggae e outras coisas. Ah, que legal. E a gente falando de blues aqui rapidamente, a próxima faixa do Fruto Proibido é uma espécie de um blues, né? Que é a Cartão Postal. É um blues. É que ela é um blues com certa ternura também, né? É um blues, assim, não é triste, vamos assim dizer. Sim. E tem uma das 3 parcerias com o Paulo Coelho, se não me falha a memória também, né? Sim. É uma letra, um texto muito bem feito, um texto muito bonito.
Você se recorda de como essa faixa nasceu, a colaboração do Paulo Coelho? Eu me lembro do Paulo participando, assim, na casa da Rita, fazendo algumas letras juntos e tal. Mas essa música em especial, porque eu gosto muito de blues, e foi quando ela apareceu que a gente levou o arranjo da gente, da banda, que a gente levou ela para esse lado. Eu toquei guitarra, aquele riff inicial, tan, 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 tem lap steel misturado com guitarra. Eu gosto muito do resultado disso, de misturar a guitarra havaiana com guitarra normal. E ali eu consegui fazer isso. Tem um solo de guitarra bem legal também, que eu gosto. Fui bem pro espírito da coisa, assim. Demais. E a gente retoma com a faixa título, né? Com a faixa Fruto Proibido também, que aí volta para uma estética de rock and roll clássico, né? Sim. E aí é muito a sua cara também, né? Já tá em casa ali também. Eu gosto muito da levada, né? E como que nasceu essa música? Olha, como nasceu, eu não sei, não me lembro mais. Mas quando eu vejo os arranjos, eu me lembro eu toco gaita junto com, né? É uma gaita que eu fiz. E eu tava gostando muito, tô começando a tocar gaita. Eu abandonei depois, mas assim. E eu me lembro de uma coisa engraçada, assim, que eu enfiava a gaita dentro de um copo d'água e ela saía com um som mais brilhante e tal. E aí eu tava lá no estúdio, com a gaita, assim, tocando, então eu precisei ir ao banheiro. E o banheiro era no andar de baixo. Aí eu fui tocando, desci a escada do estúdio do andar. Quando eu entrei no banheiro, que era todo de azulejos, assim e tal, entrei tocando, fez aquele puta brilho, assim, o som, sabe, vivo pra caramba, esperto. Caralho. Aí eu voltei lá pra cima, pro estúdio, e falei, olha, eu quero gravar a gaita no banheiro. Aí o Andrew, como no banheiro? Eu falei, vamos lá. Aí eu toquei, falei, pô, puta som que tá aqui. Aí ele pegou, pôs um microfone no banheiro e o fio desceu todo pela escada, um fio para me monitorar e outro para copiar o microfone, pôs a fiação pela uma escada assim, caracol, até chegar no estúdio. Isso é um negócio bem engraçado, né? Não, e... Você achou o lugar, sabe? Sim, e uma modéstia também da sua parte, porque o senhor falou que não se recorda muito bem do nascimento, faz muito tempo, mas contou uma história super vívida agora também, né? Não, mas essa daí é muito legal. Marcante demais. O que aconteceu sem querer, eu fui ao banheiro tocando. Sim. Quando eu entrei no banheiro que eu sentia o ambiente, né? Sim, sim. Os estúdios têm muito isso hoje, assim, de, por exemplo, você tem uma tapadeira assim que pode ser pôr um som mais vivo, outro muda, atrás é de azulejo, na frente é de espelho, a outra é abafada, então simula isso. Sim. Mas aquilo lá foi um achado natural. Aí foi um acidente. Tem um álbum do Kiss, né, o Creatures of the Night, que inclusive trouxe eles do Brasil a primeira vez, que a bateria toda foi gravada num ambiente que simulava um banheiro. Que aí eram azulejos específicos, como se eles tivessem montado um banheiro gigante e eles montam a bateria lá e gravam daquele jeito. E fica aquele som gigante, né? Aquele reverb natural. Sim. Que é isso que eu consegui lá no banheiro. Sim. E que casa com a sua história também e faz sentido. Aí tem esse tal de Rock and Roll também, que é uma outra música que ganhou vida própria, e ela tem um texto também do Paulo Coelho, né, que, em parceria com a Rita, que é uma letra também muito bem sacada. Vamos testar, né, as recordações que o senhor talvez tenha dessa música. Essa música é a cara da Rita. Tá? Sim. Reclamando da mãe e tal, que é uma mãe vendo a filha. É a história dela. Sim. É muito legal isso daí. Sim. E é um grande clássico esse tal de rock and roll. E assim, e às vezes eu penso assim, pô, essa música chama esse tal de rock and roll, mas ela é toda quebrada e tal. Ela não é um rock and roll com uma levada 4x4, assim, aquele trem, né? E assim, isso aí também, esse tipo de coisa dentro do Tutti Frutti deve-se muito ao Lee Marcucci, que ele era todo quebradão e tal, fazia uns baixos muitas frases e tal, assim. E levava um pouco para esse lado, assim. Isso por influência também progressiva deles, tal, que a gente curtia muito isso, né? Sim. E esse tal de rock and roll é muito legal. Demais. A menção ao Lee é muito legal porque, não colocando em uma situação de competição, obviamente, mas a Rita, ela diz em entrevistas, diz no livro dela também, que a musicalidade do Lee era uma coisa impressionante, assim, como se ele fosse o músico talvez mais apto, talvez, da banda. Ele tinha uma coisa muito natural de encaixar muito bem em trabalhar com a Rita também. Né? Eu nunca vi ele assim, como um baixista tanto de black music ou de essa levada de baixo com esse swing. A coisa do Lee sempre foi mais frases e tal, mais, sabe, ele não quer fazer muitas frases meio de guitarra no baixo, assim.
fazer coisas uníssonas assim e tal. Então, encrencado. E ele que trazia essas ideias. Sim, genial. E agora abre o lado B, né? Que abre com o toque, né? Que acho que é um dos riffs mais legais. É um dos riffs que eu mais gosto do disco inteiro. E é uma música que coloca a Rita pra cantar também de um jeito diferente, né? Não sei se por conta da questão melódica, a harmonia que é colocada ali. E ela conta que antes ela teve um problema vocal, que acho que não sei se ela fez uma cirurgia, teve que fazer um tratamento. Isso já no disco anterior, Futuro. Foi no disco seguinte? É. Ela conta como se tivesse sido anterior. Não, e é até impressionante. A cirurgia no Entrada de Bandeira. Ah, sim. Porque ela tá com um poderio vocal nesse álbum impressionante. Então, realmente, não casa essa história, porque talvez ela não conseguiria cantar desse jeito, colocando a voz dela também num limite ali muito interessante, e resultado nessa música aqui também, que tem uma performance vocal muito boa dela, né? Tá, eu acho assim, a Rita, os Mutantes, que é o embrião, o começo da coisa, era uma banda mais vocal, era um trio, 2 irmãos, Sérgio, Arnaldo e a Rita. As influências deles eram assim, o Mamas and the Papas, Peter, Paul and Mary, os conjuntos vocais, assim, os Beatles, eles eram mais essa pegada. Então ela cantava junto com eles, entendeu? Sempre junto, assim, pouca coisa era tão solo cada um. Então, quando virou Rita Lee Tutti Frutti, ela era a cantora principal, entendeu? Ela soltou tudo isso daí, ela evoluiu muito como poetisa nesse disco, sabe? Ela já vinha, sabe, fazendo as coisas, mas assim, a evolução dela não parou até o final da carreira da Rita. Ela era capaz de, assim, verbalizar qualquer coisa que você falasse, ela tinha muita facilidade. Sim. Então, nesse disco, ela soltou tudo, sabe? Então, o toque, essa música que nós estamos comentando, sim, que é uma coisa muito legal, que eu sempre gostei de guitarra com caixa Leslie. Caixa Leslie, para quem não conhece, é um rotor, assim, é uma caixa que os alto-falantes ficam virando, assim, e tal, que é usada num órgão, né? Aquela caixa quadradona e tal, que faz esse efeito rotary. E eu ligava a guitarra nisso, é a guitarra que faz aquele riff inicial todo, ligado na caixa Leslie. Demais. E eu gosto muito disso nessa música. É a característica da música. Sim, e é aquela música que na primeira nota você já reconhece também, é o toque. E é muito próprio isso também. Acho que esse álbum todo ele vai contando histórias diferentes conforme as músicas. Você vai, logo de cara você vai percebendo as primeiras notas, os primeiros acordes, cada música tem uma identidade própria, né? Sim. Também é uma coisa muito forte nesse disco. Uhum. São 9 faixas distintas, assim, com a mesma banda, né? Sim. Mas assim, eu vejo isso em outros trabalhos também do Tutti Frutti, não só. Aqui começou a ficar assim, os outros também foram. Sim, com certeza. A faixa seguinte é a Pirataria, que é se não me engano, é o único crédito que tem pro Lee, né? O que você lembra dessa faixa? A gente conversou um pouquinho sobre o Lee, mas o que você lembra especificamente da composição dessa, da gravação e do próprio Lee nesse período também? Essa é uma faixa que ele fez parte do arranjo com ela, né? É uma faixa meio quebradeira, né? É bem a levada dele, né? Ele conduz. Eu sou o cara mais da harmonia, entendeu? Ele era mais das frases, sabe? Ele não era dos acordes. Eu que era o cara dos acordes, que fazia as coisas. Entendi. Por sinal, depois, quando chegar na Ovelha Negra, eu falo até sobre isso. Sim, e isso também eleva a banda para um outro patamar, porque cada um tem suas especificidades. Sim, e tem essa combinação. Traz umas informações, a gente junta. Isso é Todas as Frutas, isso é Tutti Frutti. Sim, legal. A penúltima faixa, A Luz Deu Fogo, né, que tem uma espécie de uma referência a uma artista da época, que aí já começa a ser muito a cara da própria Rita também, né, uma faixa que diz muito sobre ela, quem ela era naquele momento e como ela também desenvolveria a carreira dela. Acho que é a música que mais dá indícios de como seria talvez os trabalhos dela seguintes, né? O que você se recorda dessa faixa? Luz Deu Fogo, eu acho que ela foi talvez uma das últimas faixas que foram gravadas no disco. Talvez ela tenha entrado por último, assim. Eu não tenho tanta certeza. Mas, assim, ela faz parte do álbum
como uma das diferentes das outras, sabe? Eu acho. Sim. Agora, eu gosto da letra, muito da letra. Letra demais. E o comecinho também com a guitarra também é muito envolvente. E é uma guitarra que fala, né? Sim. Você sempre diz muito nas entrevistas e tal, que eu vejo que é um instrumento que fala, né? Sim. Você até brinca que se não fosse tocar guitarra, tocaria saxofone, que é um dos instrumentos também que você sente Sim. que conversa. Eu já falei isso. Sim. Você ficou sabendo umas coisas a respeito, foi pesquisar. Lógico. Eu acho assim que tem coisas que a gente faz com a guitarra que parece que tem letra, sabe? Aí parece que sabe? Assim, leva dramático a simular, até. Então, isso daí tem vários momentos da carreira, coisas assim. Sim, sim. É que essa abre justamente dessa forma, né? Uma coisa muito assim. E aí depois ela vai e conta a história da letra, né? Mas você já começou ali dramatizando, de certa forma, com Que bom você observar isso. Tem outras músicas que eu toco, assim, por exemplo, eu toco o Sleepwalk, você conhece, né? Aquele clássico dos anos 50 que eu abro o show tocando steel guitar com essa música, sempre. Sabe? Porque é a chance que eu tenho de tocar isso. É um instrumento que eu gosto demais. E, assim, eu acho que aquilo tudo tem letra, sabe, na minha cabeça, entendeu? Isso é bem interessante na música, né? Sim, porque ela desperta um sentimento, né? É que a gente tá até brincando aqui de dramatizar. Dramatizar no bom sentido, de contar uma história. Porque quando você vê as linhas de guitarra, por exemplo, muito rápidas, desesperador, não sei, aquilo lá é uma linguagem, né? Sim. Tem tantos guitarristas que fazem isso, tocam em alta performance. Isso aí é muito mais veloz e, sabe, é uma outra linguagem. É um recurso, não tem uma letra ali, não tem, sabe, quando você ouve something in the way, sabe, aquilo lá faz parte da letra, né, cara? Sim. Sabe? Então eu penso mais dessa maneira. Sim. E a gente falando sobre como contar histórias a partir de um instrumento, Ovelha Negra, quando a gente fala do solo, é basicamente isso também, né? E caminhando agora para a faixa final do disco, que ela é quase um disco à parte, né? Em termos de história, em termos de popularidade também. Tanto por conta da performance da Rita, a composição, toda a banda toda muito bem, e o solo ali como a cereja do bolo também, né? O Ovelha Negra, eu acho que tem quase tudo que eu disse aqui cabe no Ovelha Negra. Assim, o Ovelha Negra quer dizer Rita Lee. Sabe? Assim, quando o artista tem uma música quase que ele fez para ele, sabe? É isso que é o Ovelha Negra. Sim. Né? Como o Raul fez o Maluco Beleza, eu acho que o Raul fez para ele mesmo. Né? Que ele fala, eu quero ser o Maluco Beleza e tal. Então, Rita Lee, o Ovelha Negra, ela tá falando dela. Eu acho ela a melhor obra da Rita Lee. E tudo que ela fez. Assim. Ela conta, e só um parênteses, não quero interromper, mas ela é tão essa letra, que o pai dela ficou irritado, porque ele percebeu que era sobre ela e ligou irritado quando ouviu, falando assim, mas eu não te expulsei de casa, como indica a letra, né? Falou, não, isso aí, essa parte aí é uma licença poética, mas o resto é tão ela que o pai dela escutou a música sem ser apresentado antes por ela, sem ela dizer, essa música aqui é sobre mim. Ela fez essa música meio que na minha frente, com mais gente. Quando chegou na hora, ela fez os primeiros acordes e eu fiz uma parte da harmonia, que é o baby, baby, não adianta, não é uma letra, né? Sim. Essa harmonia toda, que é a harmonia do melodia, solo também. Sim. E eu não consto como autor, ela não me pôs, e acho que deveria, mas porque eu fiz harmonia para ela. Ela falou, e agora? Aí eu achei a saída, porque meu lance era a harmonia, né, que eu fazia na banda. Sim. Agora, o Ovelha Negra, ele foi gravado e tal, ele estava pronto. E não sei se você já ouviu essa história, mas com relação ao solo, não tinha solo. Não tinha solo. Não tinha solo. E na mixagem do disco, né? Toda noite nós ficávamos no estúdio lá, o disco estava sendo mixado, disco pronto. E eu ficava ouvindo a música, e o final da música ali, ela só ainda abaixando o volume, assim, né? Acabando, e estava meio triste, não tinha, sabe, vazio, só uma base tocando. E eu senti que ali era a hora de pôr alguma coisa. Eu pensei tanto nisso que eu sonhei com o solo e acordei assobiando o solo. Eu recebi o solo. Isso foi o que aconteceu comigo. É pura verdade, sabe? Eu acho que não tem nem por que a gente desconfiar, porque tem outros guitarristas que contam isso também, né? Que recebeu mesmo, que chegou num sonho. Acho que o Riff Satisfaction dos Rolling Stones, o Keith Richards conta que
ele sonhou com esse riff e não tem por que desconfiar, porque Sim. a gente é levado para uma outra dimensão. Mas é porque mesmo. assim, sim, eu sou um kardecista, tá? Um espírita. É assim, eu gosto dessa doutrina. Eu acredito que isso foi me dado, sim, porque você provoca também. Você está ouvindo aquilo, pô, mas aqui falta algum negócio, aqui falta alguma... Uma hora o negócio aparece, né? Porque, sabe, você tanto pensar sobre também. Tanto pensar a respeito, você vai provocando, os caras mandam, vai, então resolve. Então foi assim que foi feito o som. Demais. E teve a sua insistência também, né? De saber que aquilo ali ia dar certo e precisar da... Acho que é a terceira vez, né? Que foi o... Na verdade, eu não tinha mostrado o solo para ninguém. O solo ficou na minha cabeça e eu pratiquei por isso. Quando cheguei no estúdio, eu já falei isso muitas vezes, mas a verdade é essa. Eu cheguei no estúdio, na hora da mixagem à noite, e falei, tava a Rita Lee, o Tutti Frutti, a nossa empresária da época e tal. E falei, ó, pessoal, eu tive uma ideia de um solo de guitarra pro Ovelha Negra, pro final da Ovelha Negra. E aí, mas como o solo de guitarra? A música tá pronta e tal, já tá legal, é a balada do disco e tal. E não sei o que, pô, mas é uma ideia, não, deixa pra lá, o negócio já tá feito e tal. Sei lá, né? Não, né? 8 contra 1, mas não. E um preconceito com os guitarristas também, que você, quando quer cortar uma coisa, corta o solo. Mas assim, aí, na segunda tentativa, no outro dia, né? Então, galera, ontem eu tinha falado com vocês, eu assim, pô, tem uma ideia de um solo de guitarra, um negócio legal, vai ficar legal no final da Ovelha, mas porra, Luiz, caramba, meu, você já tem guitarra pra caralho no disco, já puta num serviço bonito, já fez, quer tocar mais guitarra, guitarrista fora, quer solar em tudo, aquela história de roqueiro maldito, né, e tal, aquela guitarrista. E aí, não, de novo, e não, né. E aí, numa terceira vez, ela, sei lá, parou pra um café lá, tava assim, mais ou menos, o Andy Mills, que era o produtor do disco, ele que falou pra mim, vem cá, você falou alguma coisa de um solo de guitarra, no Ovelha Negra, mostra isso daí. Ele falou. Aí eu peguei, a gente tava aqui, aqui era a sala de mixagem, o estúdio era lá embaixo, desci uma escada, fui lá, a minha guitarra tava lá, o amplificador. Eu falei, pus o fone, ele soltou o playback e eu mostrei. Quando eu mostrei, acabou, ele falou, sobe aqui, vem aqui. Quando eu subi, tava todo mundo assim, porra, mas que do caralho, meu. Ficou lindo, que ideia maravilhosa. E eu falei, como é que é, meu? Pô, vocês estão me negando há dias aqui e tal, eu tô tentando. Eu falei, não, do caralho, pô, demais, que puta ideia. Eu falei, pô, eu ia brigar com eles, pô, vocês não deram atenção, né? Aí ele falou, eu falei, pô, põe de novo, pô, vamos ouvir de novo, ouvimos várias vezes. Aí eu falei, bom, então vamos fazer a boa mesmo, que ia ser com outro drive, com som. Aí ele falou, não vai, você não vai gravar isso de novo, já está gravando. Não, mas já está gravando. E ele tirou a fita da máquina. Isso eu não sabia, que a intenção era gravar de outra forma. Não, eu queria pôr mais drive. Sim, deixar mais distorcido. Sabe, você vai mostrar uma coisa? Foi isso que eu fui mostrar. Entendeu? Era uma espécie de uma guia, né? Quer dizer, mas assim, isso é um first take, né? A primeira pegada. Que muita coisa que eu gravei é de primeira, assim. Agora só falta você, o solo é de primeira. E outras coisas, assim, eu funciono muito assim, por exemplo, eu penso muito para gravar solos, as coisas que eu faço, e eu vou com aquilo lá na hora, pô, vamos dar uma passada no som, eu falo, passa gravando, sabe? Porque é intuitivo, assim, na hora, vai e faz, de repente dá certo de primeira, de segunda. Se não morrer até a terceira, aí eu começo a raciocinar e aí perde, sabe, a essência. Sim, deixa de ser alguém autêntico. fala, não, por que você? Aí fudeu, sabe? Aí escapa, sabe? Exatamente. Então, ele foi feito dessa maneira, eu aceitei o que foi feito, ele tirou a fita da máquina, bobinou e pôs na prateleira na minha frente. Acabou a Ovelha Negra, você não mexe. E assim foi feito a Ovelha Negra. E o solo. Demais. Os solos, assim, cara, o solo de guitarra ele ficou muito famoso, ele que me projetou, sabe? Deu um up, assim, da Rita Lee Tutti Frutti. Esse disco foi essencial. Nós fizemos uma turnê extensa e pelo Brasil, tá? É isso que eu ia te perguntar, como foi a turnê, né? Porque já foi um disco aclamado logo de cara. Então, imagino também que a turnê tenha sido uma turnê enorme, né? O Ovelha Negra tocava no rádio, todas as rádios do Brasil, 2 vezes por dia, 3 talvez, não sei. Mas, assim, a gente foi pro Nordeste em 1975, fomos pro Brasil inteiro, quando não tinha infra para fazer uma turnê. Não era comum fazer turnê. Não tinha equipamento, rapaz, para tocar. Eu lembro que na época eram os espetáculos, assim, por temporada, né?
fazia 10 datas no Rio, 10 datas em São Paulo, porque não dá para viajar o Brasil todo. Né? Então nós fomos, assim, fazer o Nordeste, levando um caminhão com o PA, o equipamento inteiro, a iluminação e o cenário. Tudo, não tinha nada. Você chegava no Nordeste, assim, em qualquer cidade grande, Recife, Fortaleza, tudo, Belém, Natal, a gente foi para todo lugar. Tinha a tomada para ligar, o resto não tinha nada, entendeu? Então, os shows eram feitos em ginásio de esporte, porque era o lugar que cabia mais gente na cidade, né? Sim. E a gente levava tudo daqui, a gente ia de avião e ia fazendo. Foi assim, abrir o mato, sabe? Com um cortador de unha. Esse é o grande batalho do rock brasileiro da década de 70. As outras bandas que também faziam turnês, como os Mutantes, como o Maid, como o Terço, tudo que existia. E o rock tinha que levar tudo, não tinha infra para fazer as turnês. Né? Então, o rock brasileiro é muito valente nesse aspecto, cara. Legal. Pegando um pouquinho do pós, eu queria também conversar um pouquinho sobre o Entradas e Bandeiras e o Babilônia, que também são discos fortes, né? São discos clássicos. Que lembranças você tem, primeiro, do Entradas e Bandeiras? O Entradas e Bandeiras é um disco que já tem uma mudança no Tutti Frutti. Já não é mais o Franklin Paulino, baterista. Entrou o Sérgio Della Monica, um baterista paulista, já amigo nosso, tão grande músico também. Foi músico depois de muita gente, Ney Mato Grosso, de Gal Costa, as Frenéticas. Foi pro Rio de Janeiro, gravou muita coisa que a gente conhece. Mas o Serginho Della Monica, que estava em São Paulo, eu trouxe ele para a banda, no lugar do Franklin. E assim, a gente estava, eu, Li, Serginho, a gente ouvindo muito disco, tocando pra caralho, ensaiando todo dia. Sabe, era uma coisa meio de músico novo, assim, a gente, quer fazer cada vez mais coisas e tal. Então é um disco que a Rita não ficou muito feliz com o resultado, porque ela também tinha feito a cirurgia, né? Depois que ela acabou a cirurgia, que ela veio ouvir o disco, foram com o Peninha que produziu o disco, ela não gostou da mixagem, e a gente tocou meio over lá também, sabe? Foi assim. Um disco que não tem a ver com esse disco, sim, sabe? Como esse disco não tem a ver com o disco anterior, como esse disco não tem a ver com nada, sabe? Esse disco é o Fruto Proibido. Né? Ele é um produto único na carreira de todo mundo. É uma fase, Isso é normal em carreira artística, sabe? Ainda mais em carreiras tão longevas, né? Ainda mais em carreiras tão longevas que tiveram parceiros diferentes, tiveram experimentos distintos, né? Mas essa é uma peça muito única, né? Não saiu depois um Fruto Proibido 2, né? Que seria a tendência, talvez, de uma banda que começou a fazer sucesso com um disco e aí vai tentar replicar. Vocês foram para outro caminho. Obviamente é um disco de rock and roll também na sequência, tem outra pegada, né? Sim, mas tem muita coisa, na verdade... Assim, nesse primeiro disco, quem toca teclados, a Rita toca alguma coisa, o Manito, nosso querido Manito, saudoso, ele fez os órgãos Hammond, assim, o Guilherme fez alguns pianos e tal. É assim, no Fruto Proibido, no Entradas e Bandeiras, já entrou o Paulinho Esteves, que era o nosso tecladista, que era um cara já que tocava em baile, já progressivo, tocava muito mini-moog, coisas assim, então já levou para essa sonoridade. A banda caminhou um pouco para essa pegada, sabe? Muito solo, muita coisa assim e tal, simulando metaleiras e, enfim, ele saiu um pouco do rock de garagem, que é isso daqui, sabe? Sim, e de estar unido, igual você estava comentando que o Fruto Proibido foi um período que vocês estavam mais próximos, né? Também isso influencia. E aí, esse é o Entradas e Bandeiras. E na sequência tem o Babilônia, que também é um grande disco, mas que ele já caminha para o final da parceria, né? Se não me engano, ele é o último disco de estúdio que você faz com a Rita, né? É o último disco, porque aí eu saí. Sim. Porque, assim, tinha entrado o Roberto de Carvalho e começou a mandar e conduzia a Rita para uma outra música e tal, para essa fase que foi um sucesso depois, né? Sim. Mas, assim, não era mais o rock e tal, já eram outras coisas. Né? Era um pop mais dançante, tinha estética rock, mas era mais dançante. Mexeu com tudo, com bossa nova, disco e tal, ela foi bem em tudo. Sim. Mas assim, ali também foi quando a Som Livre, quando o disco saiu, estava escrito na capa Rita Lee. Não tinha mais o Tutti Frutti, né? A gente olhou para isso, então não tem mais Tutti Frutti, né? E aí eu fui fazer as minhas coisas, outro Tutti Frutti, enfim. E tem Tutti Frutti até hoje, que bom. Sim. A gente vai comemorar esse disco. Não, total. Tem, inclusive, uma coisa meio nerd também, que é um disco que muita gente não comenta, que é um disco que eu gosto, que é o Você Sabe Qual o Remédio, né? Que é Qual o Melhor Remédio. Qual o Melhor Remédio, desculpa. Que é o disco feito pelo Tutti Frutti já nessa fase posterior. Quando eu saí da Rita Lee, eu me uni
com o Simbas, que era o cantor do Casa das Máquinas, né? Essa é a casa do Tom Rock. O Simbas estava estourado com aquilo. E eu estava saindo da Rita Lee, falei, vamos fazer outra coisa? Vamos. Aí nós montamos outra banda, outro Tutti Frutti, outra edição do Tutti Frutti, com músicos locais da cena, que é o baixista Renato Figueiredo, que era um cara que ele é produtor de discos hoje, assim, tal. E ele era um músico também de baile e tal, com muita experiência. Ele era o baixista, um guitarrista Ronaldo Páscoa, também de São Paulo, e um baterista, Marinho Tomás, que era o irmão do Netinho, era do Casa das Máquinas. Casa das Máquinas sempre andou perto do Tutti Frutti, sim, os músicos, são amigos, né? Então, essa montagem, essa edição do Tutti Frutti que eu fiz depois da Rita, rendeu um compacto ou dois e um disco cheio, assim, um LP. E aí ficamos juntos 12 anos, sei lá quanto tempo, assim, tocando. Sim. Aí o Tutti Frutti entrou na noite, começou a tocar na noite em São Paulo. Foi muito bem, durou muito. É uma fase muito legal. Eu gosto muito de tocar na noite, toco na noite, toquei 40 e tantos anos na noite. Eu acho que, assim, é uma cultura de nightclubs, assim, de pub, que eu sempre vi nos Estados Unidos, na Europa, que isso funciona muito, é muito legal tocar em lugar pequeno. Tudo bem, é legal tocar no Rock in Rio, lógico que é, mas, assim, eventos grandes tem, mas, assim, o nightclub, assim, eu acho que eu sou muito a favor do underground. O underground é onde acontecem coisas magníficas, maravilhosas. Tem tanta gente talentosa. E você tem uma troca mais direta com o público também. Você está perto da coisa, sabe? É muito legal. O americano teve muito essa cultura. Eu vi muita gente grande tocando em bar pequeno, assim, sabe? E muita gente famosa até. E eu acho muito legal. Então a gente trabalha muito na noite. Legal. Parei na pandemia, assim. Sim. Puxando um pouco pro presente, caminhando também pro encerramento, mais ou menos assim, dessa entrevista, provocar um pouquinho também. Você pensa em gravar algum material atual, assim, com o Tutti Frutti? Tutti Frutti 2025? Não penso. Nunca pensei. O Tutti Frutti fez o que ele tinha que ter feito. Até que a gente está comemorando isso daqui de 50 anos. Eu sou um cara, assim, que, por exemplo, eu acho que os Rolling Stones deviam ter parado de gravar faz tempo. Eu não queria mais ouvir. Eu já ouvi tudo que eu queria dele. Imagine o Creedence lançar um disco. Por quê, né? Não. O John Fogerty, inclusive, regravou as músicas do Creedence e vai lançar de novo. Eu tive com o pessoal do Creedence uns 2, 3 anos aqui em São Paulo até. Aquele Revisites, né? Acho que, inclusive, eles estavam numa turnê de despedida. Eles estavam numa turnê de despedida. Não sei se eles retornam. Ali, por exemplo, é muito interessante que nesse Creedence tem 2 caras, né? O baterista e o Stu Cook, né? Que é o baixista. Eles tocaram em Woodstock. Sim. O que é isso? Tá com que foi um evento definidor também da sua vida, né? Assim, o filme, eu acho. Sim, e eles tocaram em Woodstock, assim, histórico, né? Você tá com um cara que tocou em Woodstock? Só isso. Mas tem caras no Brasil, assim, que viram, por exemplo, o Jimi Hendrix. O Antônio Petkov viu o Hendrix 2 vezes, 3, em Londres. E outras pessoas. Conheci uma mulher casada com um cara que esteve no festival de Woodstock. Assim, as chances que tiveram, sabe? Eu perguntei para o Rich, por exemplo, cantando. Mas você chegou a ver os Beatles, cara? Porque você estava lá, você tinha idade para isso. Tá? Falou, olha, ele que contou, falou, era meu aniversário e pedi para o meu pai me levar no show dos Beatles. Aí ele me levou, era numa cidade próxima. Eles tomaram o trem. Quando chegaram na estação, não dava nem para descer mais do trem. Tanta gente que tinha, eles voltaram, não viu os Beatles. Então, quer dizer, esses são os nossos grandes heróis do rock. Eu consegui falar com muita gente, assim, ver. Eu tive com Keith Richards, com Eric Clapton, com Leslie West, com Brian May, com todos esses guitarristas famosos, assim. E isso é muito legal, sabe? Conseguir essas coisas. Demais. De perto, a carreira. Demais. Eu tomei um fogo com o Leme. É mesmo? Muito bom. No Vitória Pub. Várias coisas boas do rock. Né? Demais. Bom, eu queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente. E faz um convite final aí pra galera pra comparecer no evento. Vou reforçar. O que vai acontecer é um show Tutti Frutti e convidados. 50 anos do Fruto Proibido, que é esse álbum. Vai ser no dia 9 de julho, no Tokyo Marine Hall. Nós teremos grandes convidados, assim. Roberto Frejá, Paulo Ricardo, Jorge Benjor,
Supla, Andreas Kisser, Marisa Hort, Lobão, e talvez apareçam mais ainda, sabe? Eu vou estar muito emocionado comemorando esse disco, com todos esses amigos que gostam do disco, que tocam músicas do disco. Alguns já regravaram coisas do disco, que eu até gravo. Eu regravei Ovelha Negra com Lobão ao vivo, assim, tal. E então essa é a chamada para o nosso show, no dia 9 de julho, no Toque Marine Rock, em São Paulo. Demais, é isso. Você vai, né? Já estou lá. Já estou na fila para entrar. Leva o disco, então. Vou levar. Tá bom. Muito obrigado, valeu mesmo. Obrigado a É você. isso aí.